Imagine um livro que contém os segredos para uma passagem segura para a vida após a morte. Um texto mágico e ritualístico que guiava os antigos egípcios em sua jornada final. Esse é o Livro dos Mortos. Em 1842, o egiptólogo alemão Karl Richard Lepsius transformou o entendimento dos especialistas sobre a espiritualidade egípcia ao publicar uma coleção de textos intitulada Capítulos da Saída do Dia, que ele batizou de Livro dos Mortos. Mas afinal, o que é esse Livro dos Mortos e por que Lepsius escolheu esse nome? Acompanhe-me para descobrir todos os detalhes desta obra que lança luz sobre a espiritualidade do Antigo Egito. Por muito tempo, acreditou-se que os textos encontrados nas tumbas do Egito fossem simplesmente passagens das escrituras antigas. Contudo, à medida que os estudiosos aprofundaram sua compreensão dos hieróglifos, descobriram que esses textos eram, na verdade, feitiços, magias e mapas destinados a guiar os mortos até o reino de Osíris, a principal divindade venerada pelos egípcios. Os textos simbolizam o renascimento da alma e sua busca pela imortalidade. Antes da publicação de Lepsius, os estudiosos já possuíam conhecimento sobre o conteúdo dos textos, mas foi seu trabalho que os sistematizou. Ele organizou os capítulos, uma estrutura ainda usada para estudar esses textos hoje. Embora não haja uma única versão do Livro dos Mortos, Lepsius contribuiu significativamente para a compreensão da obra ao estabelecer essa organização, embora as sequências dos textos variem entre as diferentes versões encontradas e catalogadas. Ao longo dos séculos, foram descobertas várias passagens registradas em papiros, bandagens usadas na mumificação, tumbas, sarcófagos e artefatos funerários. Estes textos eram originalmente destinados ao uso exclusivo da realeza, com as partes mais antigas sendo derivadas dos inscritos funerários conhecidos como os textos das pirâmides, datando do antigo reino egípcio por volta de 2300 a.C. A origem do Livro dos Mortos permanece um mistério até os dias de hoje. A compilação mais antiga conhecida foi encontrada no sarcófago da rainha da 13ª dinastia, Mentuhotep. Durante os impérios Médio e Novo, o Livro dos Mortos não era exclusivo da realeza. Na verdade, qualquer indivíduo abastado poderia produzir ou adquirir uma versão do texto para garantir uma transição tranquila para a vida após a morte. No entanto, foi durante o Império Novo que o texto viu seu auge, com cópias adornadas com ilustrações impressionantes e, em alguns casos, espaços em branco para a inclusão dos nomes dos falecidos. Apesar do avanço significativo na escrita egípcia, os textos sempre desempenharam um papel fundamental de guiar os mortos pelo submundo, proporcionando-lhes proteção para enfrentar os desafios. Agora que você está mais familiarizado com a história do Livro dos Mortos, vamos explorar o conteúdo fascinante desses textos. Normalmente, os trechos do Livro dos Mortos eram recitados durante as cerimônias fúnebres dos falecidos, seguidos por uma série de rituais destinados a preparar os mortos para sua jornada após a morte. Entre os diversos rituais realizados, um dos mais intrigantes é conhecido como Abertura da Boca. Este ritual, altamente elaborado, podia se estender por vários dias e consistia essencialmente em tocar com objetos específicos a boca e os olhos de uma estátua ou caixão do falecido, com o propósito de permitir que ele pudesse se alimentar e se hidratar após a morte. A crença era que este ritual ativava os sentidos do corpo, facilitando a transição para a vida após a morte. O funeral representava uma fonte de esperança para os egípcios antigos. Para eles, a morte não significava o fim, mas sim o início de uma nova jornada. Um trecho do Livro dos Mortos captura bem o conceito que os antigos egípcios tinham da morte. Tu abres todos os caminhos que estão no céu e na terra, pois sou filho amado de meu pai Osíris. Sou nobre, sou espírito, sou equipado. Ó todos os deuses e todos os espíritos, preparem um caminho para mim. Como mencionei anteriormente, para os egípcios, a morte marcava apenas o início de uma jornada épica. Eles acreditavam que após deixar o mundo dos vivos, o falecido iniciava uma longa trajetória subterrânea seguindo a rota de Ra, o Deus Sol. Ao entardecer, Ra navegava pelo submundo em sua barca, retornando ao ponto de partida no leste. Durante essa travessia, o falecido embarcava na barca de Ra e enfrentava ferozes criaturas que tentavam, a todo custo, impedir sua jornada rumo à nova vida. Uma dessas criaturas é Apófis, uma imensa serpente que tenta obstruir a passagem da barca de Ra e instaurar o caos no submundo, uma tarefa que realiza todas as noites. Segundo um dos capítulos do Livro dos Mortos, caso o falecido se deparasse com essa criatura, os textos forneciam o seguinte conselho: eu não serei devorado por você, não serei enfraquecido por você. Seu veneno não penetrará em meus membros, pois meus membros são os membros de Horus. Para aqueles que não estão familiarizados, Horus é um dos deuses mais importantes e célebres da mitologia egípcia. Após enfrentar Apófis, o falecido se deparava com mais um desafio, o labirinto, protegido por uma série de portões.
Segundo o livro dos mortos, para transpor cada um desses portões, era necessário recitar uma oração específica e invocar o nome do portão. Se o falecido proferisse a oração corretamente, o portão o consideraria puro e o permitiria prosseguir. Após atravessar o labirinto e os 7 portões, os falecidos chegavam ao Salão das Duas Verdades. Neste local, eram julgados por 42 juízes e por Osíris, o deus do submundo. Durante o julgamento, o livro dos mortos descreve que o falecido deveria declarar sua inocência diante de uma extensa lista de pecados, similar aos 10 mandamentos bíblicos. Um trecho específico do livro dos mortos instrui que o falecido deve afirmar: não matei pessoas, não roubei a propriedade dos deuses, não fiz alguém chorar, não causei terror, não fui impaciente, não matei gado sagrado. Se o falecido superasse este teste, então chegava ao ápice da jornada, a pesagem do coração. Neste instante, Anubis, o protetor, guardião e guia dos mortos na mitologia egípcia, supervisionava uma balança. Em um dos pratos, encontrava-se uma pena de avestruz, semelhante àquela utilizada por Maat, a deusa da justiça, que é retratada como uma jovem mulher com uma pena de avestruz em sua cabeça. No outro prato da balança era colocado o coração do falecido. Corações excessivamente pesados eram considerados impuros e sujeitos à condenação. Este era o momento mais temido pelos antigos egípcios. As punições para os condenados eram severas e incluíam a ingestão de fezes e urina, além de fome, sede eterna, ser fervido em um grande caldeirão ou devorado por uma besta selvagem. Essa etapa da jornada pelo submundo era tão crucial para os egípcios que frequentemente eles confeccionavam amuletos para serem colocados sobre o coração do falecido antes mesmo da mumificação. Muitos desses amuletos continham um trecho do livro dos mortos que dizia: ó meu coração, que recebi de minha mãe, ó meu coração de diversas eras, não te levantes como testemunha contra mim, não te oponhas a mim no tribunal, não sejas hostil a mim diante do guardião da balança. Se o falecido superasse todos esses desafios, finalmente chegaria ao que pode ser considerado o equivalente ao paraíso dos cristãos. Neste lugar, os espíritos virtuosos habitavam um mundo cercado por rios, montanhas e campos férteis, onde a cevada crescia abundantemente. É importante ressaltar que o paraíso dos egípcios não era apenas espiritual. Na verdade, muitos dos prazeres desfrutados em vida também existiam ali. Uma passagem do Livro dos Mortos afirma que os prazeres corpóreos não eram abandonados na vida após a morte. Comer, beber e até mesmo o prazer físico eram parte dessa existência. No entanto, não era apenas de prazeres que viviam os mortos no paraíso egípcio. Também dedicavam-se ao trabalho de plantio e colheita, embora não com a mesma dificuldade encontrada no mundo dos vivos, pois os mortos virtuosos contavam com a ajuda de um exército de servos. Assim, o falecido passaria a eternidade desfrutando da vida no paraíso. Assim como no Livro dos Mortos, a jornada do falecido não se encerra com a morte física, mas continua em um reino espiritual repleto de desafios, julgamentos e, para os virtuosos, recompensas eternas. Este antigo texto egípcio não apenas oferece um fascinante vislumbre da espiritualidade e da crença na vida após a morte, mas também estabelece conexões entre culturas ao longo dos tempos, revelando como preocupações e aspirações humanas transcenderam fronteiras geográficas e cronológicas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais explorações de mistérios antigos e histórias intrigantes. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente o que você achou do Livro dos Mortos.